Olá, começa agora mais um programa Grandes Julgamentos do STF, que traz para você as decisões mais importantes do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere na edição de hoje um julgamento sobre um assunto de interesse geral dos consumidores brasileiros, as taxas de juros para empréstimos bancários. Também em pauta nos debates aqui no plenário, a discussão sobre a validade e os critérios para a edição de uma medida provisória. Ficou decidido pelo plenário do Supremo que a MP, que permitiu que instituições financeiras cobrem juros em períodos inferiores a 1 ano, está de acordo com a Constituição Federal. Os detalhes da decisão você acompanha a partir de agora. Quem nunca precisou recorrer a um empréstimo bancário? Já, sim. Já? E para que o senhor utilizou? Eu utilizei para pagar algumas dívidas assim pequenas, né? Acho que para pagar IPVA. Estava atrasado. Pronto. Era contas vencidas. Não é difícil encontrar um brasileiro apertado financeiramente que viu nessa modalidade de crédito a única opção para sair do vermelho. As necessidades diárias que vão surgindo na vida nos força a essa finalidade. Geralmente é muito alta as taxas de juros e agora está ficando pior. Muito. Foi um assim que eu tive que pagar muito caro por um pouco, né? As regras para a contratação dos empréstimos bancários são regulamentadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Mas há cerca de 15 anos, as normas para a cobrança de juros não eram tão claras. Para evitar controvérsias jurídicas sobre a matéria, no ano 2000, uma medida provisória, então, permitiu a capitalização mensal de juros no sistema financeiro. Por que ela foi editada? Para colocar um fim numa discussão que já vinha se arrastando há anos no tribunal sobre a possibilidade, sobre a interpretação que se fazia da lei de usura, se ela era aplicável ou não nesse aspecto específico da capitalização, a que contratos ela se aplicava. Então, a medida provisória ela veio colocar, ou pelo menos tentar colocar uma pá de cal, deixar indene de dúvida, deixar livre de dúvida de que, de fato, era possível a capitalização de juros em periodicidade inferior anual nos contratos celebrados no âmbito do sistema financeiro, que era a grande discussão. A medida provisória 1963, do ano 2000, reeditada 36 vezes, até chegar na medida provisória 2170, em seu artigo 5º, autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. É aquela espécie de reajuste que resulta dos próprios juros e incide não somente no valor da dívida. É o famoso e tão conhecido juros sobre juros. A capitalização composta, ela envolve a integração dos juros ao valor ainda devido. Aí no mês seguinte é 1% sobre aquele 1%, então dá 1,0 alguma coisa, depois é 1% sobre esse valor, e aí você tem, por isso a gente diz que os regimes são diferentes, porque na capitalização simples, ele é linear, 1% vezes 12%. Enquanto na capitalização composta é 1% sobre 1% sobre 1%, então na verdade seria 1% elevado a 12. A discussão sobre a constitucionalidade da medida provisória que instituiu os juros veio parar no Supremo Tribunal Federal. Foi por meio de um recurso extraordinário em que o Banco Fiat questionava a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havia declarado inconstitucional o dispositivo da medida provisória que instituiu a capitalização mensal dos juros no sistema financeiro. No processo julgado, uma cliente do Banco Fiat questionou a cobrança no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sob o argumento de que a medida provisória que permitiu os juros, editada em 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, não cumpria com os requisitos de relevância e urgência, conforme exige a Constituição Federal. A Constituição exige o atendimento dos requisitos de relevância e urgência porque a medida provisória ela é uma espécie
dentro do processo legislativo, ela é uma espécie normativa completamente diferente das demais. Porque ela, na verdade, por meio dela se atribui a competência ao presidente da República para editar um ato normativo que já tem força de lei desde o momento em que ele edita. O que acontece normalmente? Quando se quer iniciar o processo legislativo, o presidente da República ou mesmo parlamentar, ele apresenta um projeto de lei que só vai se transformar em lei, portanto, só vai ser obrigatório, só vai obrigar a coletividade na medida em que ele for sancionado e depois publicado pelo presidente da República. O amplo questionamento sobre a constitucionalidade da medida provisória que instituiu os juros garantiu a repercussão geral no processo, o que significa que pelo menos 13 mil ações que tramitavam em todo o país e aguardavam a orientação do STF sobre esse assunto fossem resolvidas de uma única vez. Mas lembrando que no caso concreto deste recurso não foi discutida a possibilidade de haver capitalização de juros sobre juros nas operações financeiras inferiores a 1 ano. Apesar de o tema ter sido amplamente debatido pelos ministros, o plenário se debruçou apenas nos requisitos de urgência e relevância necessários para a edição de uma medida provisória. A grande polêmica nesse julgamento diz respeito justamente à possibilidade, a essa possibilidade de se aferir, depois de tanto tempo, se era relevante e urgente a medida provisória. Do ponto de vista prático, é claro, a gente pode analisar qualquer fato histórico, mesmo na época do Império, e dizer se era importante, se não era, se era relevante, se não era. Eu acho que a grande questão vem a partir daí. Que tipo de decisão a gente vai tomar a partir do juízo de valor que se faz sobre isso. Então, eu acho que o que se foi pontuado no voto divergente é um aspecto relevantíssimo, que é justamente, será que vale a pena realmente, não é se é possível ou não, mas eu acho que a tônica é, será que realmente vale a pena o Supremo se debruçar sobre ou rever o juízo de relevância e urgência dessa medida provisória? O economista relembra a situação econômica em que o Brasil vivia na época, um período de estabilização da moeda e momento em que os órgãos competentes precisavam agir. Tivemos uma década com vários choques cambiais, com vários chamados ataques especulativos, em que as moedas de vários países, México, depois na Ásia, Rússia e Brasil no interior, tinham passado por fortes desvalorizações. Havia, vamos dizer assim, um grau de incerteza, de instabilidade e até de perda de confiança na moeda e na economia desses países. A gente, embora já tivesse passado pelo Plano Real, a própria desvalorização cambial provocou um impacto acentuado na inflação. Então, é de se supor que a medida tivesse boas razões para ser editada. A seguir, os debates jurídicos em torno da constitucionalidade da medida provisória que instituiu a cobrança de juros para períodos inferiores a 1 ano. Não saia daí, até já. Um assunto de interesse geral entre todos os consumidores brasileiros. A permissão dada aos bancos para a cobrança de juros, não somente em cima do montante originalmente emprestado, mas em cima também dos juros que já incidiram sobre eles. São aqueles temidos e tão conhecidos juros sobre juros. Conheça agora a decisão que reconheceu a constitucionalidade da medida provisória que instituiu a regra. Discute-se, no apelo extremo, a constitucionalidade do artigo 5º de uma medida provisória editada em março de 2000, cujo teor trouxe clareza e transparência para a questão antes marcada por incertezas e distorções de toda a ordem. Até o advento desse diploma legal, que, registre-se, vigora há quase 15 anos, graçava intensa controvérsia jurídica sobre a possibilidade ou não de capitalização de juros nos empréstimos bancários com periodicidade inferior a 1 ano. A maioria deu provimento ao recurso. O relator ministro Marco Aurélio foi o único vencido. Ele decidiu negar o RE por entender que a medida provisória de 2000 tinha um caráter precário, na medida em que, na época, foi criada para valer por apenas 30 dias. Já o procurador-chefe do Banco Central defendeu a manutenção da regra,
porque antes dela, os bancos viviam sob forte insegurança jurídica. E insegurança, senhores ministros, no mercado financeiro significa risco de crédito, que se traduz em custos, onerando em última análise o próprio consumidor, aquele que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul intentou proteger. O Tribunal de Justiça do Estado já havia considerado constitucional o texto da medida provisória que instituiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano em operações financeiras em instituições bancárias. A medida provisória em debate foi editada no ano 2000, mas para continuar valendo, deveria ser reeditada inúmeras vezes, já que naquela época a medida provisória só valia por 30 dias. Um ano depois, em 2001, uma emenda constitucional mudou a lógica de aprovação das MPs. Aquelas que haviam sido editadas até então continuaram valendo, ainda que não tivessem sido chanceladas pelo Congresso Nacional. Na prática, o que essa emenda constitucional 32 colocou foi exatamente a possibilidade, ela mudou o rito e a forma de tramitação das medidas provisórias. Ela não foi a única, depois dela outras emendas constitucionais estabeleceram, normalmente para restringir o uso das medidas provisórias, mas na prática o que ela trouxe foi a limitação, né, dessas hipóteses e dessa limitação temporal, né, da prorrogação indefinida de medidas provisórias, que elas valiam até a emenda, até a promulgação dessa emenda, as medidas provisórias valiam até que fossem apreciadas pelo Congresso. O grande efeito prático dessa medida foi, a partir de agora, dessa emenda, a partir de agora, tudo que for editado tem prazo, e se não tiver prazo, se ela não for apreciada no prazo, ela decai. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio, foi contra a constitucionalidade da medida provisória 2170. Para ele, não estavam presentes os requisitos de relevância e urgência da matéria. O ministro também citou no voto a chamada Lei da Usura. A Lei de Usura vigorou por muitos e muitos anos, obstaculizando essa capitalização, mas da noite para o dia, né, se acreditou que se poderia salvar essa sofrida república e principalmente os estabelecimentos bancários mediante a edição de uma medida provisória. Mas antes de falar da medida provisória, saiba o que significa e quando foi editada a chamada Lei de Usura. Ao contrário do que a maioria pensa, a Lei de Usura não é uma lei, no sentido formal. Ela é um decreto, né? Ele é um decreto editado em 1933 pelo presidente Getúlio Vargas. Na verdade, nem presidente não era chefe do governo provisório, né? Então, ele foi um decreto editado com um objetivo muito circunstancial. Na época, a gente vivia todo o cenário de crise econômica, depois da crise de 29, havia, né, a base, vamos dizer assim, de sustentação do governo era dos cafeicultores, a base da economia brasileira era do café, então a Lei de Usura ela veio para tentar solucionar um problema. Com a crise de 29, com a crise do café, os bancos simplesmente tinham dificuldade de emprestar para os cafeicultores porque sabiam que eles teriam dificuldade de pagar. E aí, o que se fazia? Ou não emprestava, ou emprestava uma taxa de juros que era considerada muito alta, escorchante, abusiva. Então, o que a Lei de Usura procurou, a lei, entre aspas, de usura procurou, né, foi atender ao anseio da base de sustentação política do governo, da base econômica nacional, e estabelecer algumas limitações à cobrança de juros no direito brasileiro. Durante muitos anos, vigorou no cenário normativo nacional a impossibilidade pela Lei da Usura, e penso que pela medida provisória não há mais usura no país, vigorou a impossibilidade de ter-se a capitalização dos juros. Tanto assim que, em 1964, foi editado um verbete que passou a integrar a súmula da jurisprudência predominante do tribunal, revelando essa dicção normativa quanto à impossibilidade. Mas veio à baila a medida provisória 2170, e passados tantos anos, o novo tratamento do tema se mostrou, sob a ótica do todo-poderoso chefe do Poder Executivo, se mostrou urgente e relevante. Não posso conceber, repito, que um instrumento normativo que era editado para vigorar por 30 dias
e passou a ser um instrumento normativo editado para vigorar por 60, com a reforma, com a alteração do 62 da Constituição Federal, com prorrogação por mais 60, sob pena de trancamento da pauta do Congresso Nacional, possa persistir no cenário normativo sem a suspensão pelo Supremo passados 8 anos. Repito, 8 anos. Hoje, 14 anos. Não imagino medida provisória a vigorar por prazo indeterminado. Todos os integrantes do Supremo acompanharam a divergência aberta pelo voto do ministro Teori Zavascki. Para ele, não há como, tanto tempo depois, o Supremo analisar se naquela época, no ano 2000, a medida provisória foi editada atendendo os requisitos de urgência e relevância. Eu vejo dificuldade de, agora, já passados 15 anos ou quase 15 anos, nos transportarmos para o passado, numa época em que a situação econômica, o sistema financeiro viviam num cenário completamente diferente, e afirmarmos hoje que aquela medida provisória editada há 15 anos atrás, que por força da Constituição vigora até hoje, como se tivesse sido chancelada pelo poder, pelo sistema legislativo normal, deve ser considerada nula, porque faltou urgência naquela oportunidade. Assim como o ministro Teori, eu não vejo como agora, 15 anos depois, me pronunciar a respeito, destacando também que a própria jurisprudência do Supremo não apresenta norte, porque a matéria até hoje não foi enfrentada na DIC, que ainda está em exame. O ministro Luiz Fux também ressaltou o bom equilíbrio que o Supremo tem feito entre o controle judicial e a deferência ao poder legislativo. Eu tenho até a impressão que o Supremo Tribunal, em dados momentos, ele entende que o judiciário deve intervir, porque as medidas provisórias editadas podem causar efeitos nefastos à ordem jurídica, à ordem econômica, à ordem social. Eu também fiz uma leitura minuciosa da exposição de motivos da Presidência da República, que acompanhou a medida provisória, entendo justificados os requisitos, sem prejuízo também de levar em consideração esse aspecto interdisciplinar, que 15 anos depois nós empreendemos a revisão dessa matéria, levaria uma enxurrada de ações, repercussões extremamente negativas. Sobre a urgência, eu tenho, na esteira da jurisprudência do Supremo, me pronunciado no sentido de que há como se aferir. Se pudesse esperar o prazo com determinação de urgência de um projeto de lei, não é bastante, portanto, a medida provisória não é legítima. Mas, neste caso, havia, sim, a configuração, com todas as linhas, do meu querido mestre, ministro Marco Aurélio, para que, na minha compreensão dos fatos e dos dados apresentados, tal como votei, realmente se mantivesse a rigidez e a legitimidade constitucional. Há aqui, nesse caso, peculiaridades. A partir de se fazer uma avaliação, passados 15 anos, né, da situação existente nos anos 2000, né, quando, todos sabem, nós vínhamos num processo de preparação ou de desenvolvimento. Neste caso específico, nós estamos lidando com uma matéria que envolve um projeto da mais alta seriedade, que se trata de dar estabilidade monetária, não é? E que, claro, a partir das medidas tomadas, exige procedimentos. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal só pode examinar a presença desses dois requisitos, relevância e urgência, em medidas provisórias, em casos urgentes, quando esses dois requisitos foram flagrantemente ultrapassados. E aqui não me parece o caso. Quando se trata de medidas provisórias que envolvam política financeira, sobretudo no mundo globalizado em que vivemos, eu creio que a urgência se mostra presente em regular esta matéria.
a relevância também, não se pode negar a relevância quando se trata de regular os mercados financeiros. Por outro lado, reexaminar a realidade de 12, 13 anos atrás, quando as circunstâncias se alteraram completamente, eu creio que seria até uma missão, digamos assim, um tanto quanto extravagante a ser desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. E como o recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, com a decisão da mais alta corte do país, foram resolvidos automaticamente, de uma só vez, 13.584 processos que tramitavam em outras instâncias do Poder Judiciário. O interesse é muito grande, porque não são só esses 13 mil, tem vários outros recursos e vários outros temas. E ainda digo mais, todo o sistema financeiro, todos os contratos bancários, pessoa física ou pessoa jurídica, estão assentados nessa perspectiva de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível no direito brasileiro. Decisões nesse sentido, elas são importantes do ponto de vista da expectativa dos agentes econômicos. Quer dizer, é bom que as pessoas se respaldem em decisões que tenham credibilidade. Uma decisão do Supremo sobre isso e na ação direta de constitucionalidade que, digamos, aprecia o mérito dessa matéria, tem um reflexo direto não só sobre os 13 mil que foram aludidos na decisão, né, mas e que, portanto, já estão judicializados, mas há milhares de outros contratos, e ainda digo mais, vai afetar diretamente milhões de pessoas no país. O programa faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já. A constitucionalidade da medida provisória que instituiu a política de cobrança de juros para empréstimos bancários em períodos inferiores a 1 ano. É este o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Antes da edição da referida medida provisória no ano 2000, especialistas apontam que já havia lei sobre a matéria no Brasil, porém uma súmula do Supremo determinava o contrário. O resultado foram decisões judiciais em todos os sentidos. A súmula 21, ela se situa num marco, num momento histórico que precisa ser bem esclarecido. O Supremo, ele entendia, até 1963, o Supremo entendia a plena validade da capitalização de juros e todas as limitações, enfim, o Supremo entendia que a lei de usura valia em sua plenitude. O problema é que em 1964 foi editada a Lei 4.595, que é a lei que criou o Banco Central. O artigo 4º dessa lei diz que o Conselho Monetário Nacional ele tem competência para limitar as taxas de juros sempre que necessário. É um dispositivo pouco conhecido, mas que está lá na lei. Com base nisso, o Supremo entendeu que houve uma revogação tácita da lei de usura. Só que quando nós vamos olhar os precedentes do Supremo que deram origem a essa súmula 121, a gente vê claramente que o Supremo quis dizer é que é vedada a capitalização em periodicidade inferior anual. Segundo o Banco Central, sem uma definição clara sobre as regras de cobrança, os bancos cobravam mais caro pelos empréstimos e o nível de inadimplência era maior. À medida que o risco é maior, que há instabilidade, que as regras podem mudar, que você não sabe como vai ser lá na frente, a tendência é exatamente que é uma tendência natural, né? É humano, que se exija um retorno maior. O que é importante deixar aqui bem evidente é que no direito brasileiro nunca houve uma lei proibindo a capitalização. O que se discutiu sempre foi a periodicidade dessa capitalização. E mesmo assim, se era possível a periodicidade inferior à anual. Então, esse é um ponto que precisa ficar muito claro. A questão específica da capitalização mensal de juros é objeto de um outro processo em tramitação no STF. A ação direta de inconstitucionalidade número 2316 ainda está pendente de conclusão. Existe, a propósito do tema, como também salientou o ministro relator, uma ação direta de inconstitucionalidade
onde foi pedida uma medida liminar, há vários votos concedendo, outros negando, mas a verdade é que até hoje não se concedeu essa medida liminar. E, portanto, essa norma está vigorando há 15 anos. Declararmos a inconstitucionalidade dessa norma significaria, portanto, atuar sobre um passado onde milhares de operações financeiras, em tese, poderiam ser atingidas. Com a constitucionalidade da medida provisória que validou a cobrança de juros, sejam eles mensais ou anuais, a lição deste economista para fugir dos juros é economizar sempre. É preciso a gente ter clareza sobre a necessidade e a urgência, né, de comprar alguma coisa e, sobretudo, de se endividar para comprar alguma coisa. Porque às vezes ela é necessária e eu posso esperar. Talvez ela não seja prioritária ou urgente. Seja conveniente, né, ou melhore o meu grau de conforto, o meu bem-estar, a qualidade de vida, etc. A gente sabe que quanto maior o prazo, maior a proporção dos encargos também que a gente vai pagar. Quer dizer, essas prestações longas, esses financiamentos longos, eles acarretam um ônus considerável. Se essa aquisição, ou se esse financiamento é realmente necessário e prioritário, é bom que a gente pelo menos tenha consciência dos ônus em que vai incidir. E assim, com essas dicas de economia, nós terminamos mais esta edição. Se você quer entrar em contato com a produção ou sugerir um tema, envie um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.